A Justiça decidiu transformar a prisão preventiva de Fabrício Queiroz em prisão domiciliar. O ministro do STJ nega pedido de prisão domiciliar a todos os presos do DF, incluídos no grupo de risco. O Brasil está pronto para entrar em campo. As empresas saudáveis merecem suportar esse período de transição. Esse é o Entretanto, o podcast que vai te ajudar a navegar entre o economês e o juridiquês. Eu sou a Laura Carvalho, professora de Economia da USP. E eu sou Renan Quinalha, professor de Direito da Unifesp. Neste episódio, vamos tratar da prisão domiciliar do Queiroz e do papel dos bancos públicos na economia. E aí, Renan? Que bom tê-lo de volta no Entretanto, depois de algum tempo aí, né? Quantos dias você ficou com sintomas do novo coronavírus? Conta aí pro pessoal, pra todo mundo saber que não é brincadeira, né? Sim, tô feliz demais de estar de volta. 14 dias que eu fiquei de molho mesmo e com sintomas, tive febre, dores no corpo, tive perda de olfato e paladar que ainda não voltaram totalmente. E de fato são sintomas bem pesados, assim, né? Apesar de eu ser jovem, eu me considerar jovem, com os 30 e poucos anos, não ter tanto histórico de atleta, mas ser uma pessoa saudável, de fato, os sintomas são bem difíceis, assim. Então você fica muito cansado, muita falta de ar, qualquer coisa, você não consegue levantar da cama, enfim, são dias bem difíceis. Então acho que é bom reforçar para o pessoal aí para ficar em casa quem puder, saiu de casa, sair com máscaras, porque de fato a situação é bastante crítica e é bastante difícil. Pois é, e é difícil saber também como pegou, né? Porque mesmo se cuidando, é isso, é um vírus meio traiçoeiro. Já é difícil saber e se preservar respeitando, então acho que é fundamental intensificar essas medidas de cuidado o máximo possível. Enfim, não sei como eu acabei pegando, mas estou super feliz de estar recuperado, poder voltar ao trabalho e agradecer demais ao Thiago Amparo também, que veio na última semana aqui, que fez uma intervenção excelente para a gente poder manter a periodicidade aqui do Entretanto. O Thiago fez uma ótima participação, mas eu também estou super feliz de ter você de volta. Bom, Renan, a gente teve mais algumas semanas agitadas aí no debate jurídico, depois da prisão do Queiroz. Esse inquérito estava andando, mas até então não havia nenhum pedido de prisão. Aquilo que a internet está sempre comentando, cadê o Queiroz? Onde está o Queiroz? Né? Que durante algum tempo, que até no Carnaval fez bastante sucesso em fantasias, né? Isso ainda não era uma situação em que o Queiroz estava foragido. Ele estava sem comparecer a depoimentos, alegando aquela história de um tratamento, né, de saúde, mas a prisão ela só foi decretada agora. Então eu quero entender por que se resolveu prender o Queiroz agora, nesse momento das investigações, numa prisão preventiva, né? O que significa isso? Sim, ele não compareceu a algumas das intimações do Ministério Público, mas de maneira justificada. Ele alegou questões de saúde como impeditivo para poder prestar o depoimento dele. E esse inquérito é uma fase preparatória, ou seja, não é ainda um processo penal, ele não é um acusado que está sendo julgado por um crime na justiça. Ele está ainda numa fase preliminar, ele é alvo de uma investigação que é capitaneada pela polícia e pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Portanto, ele não era foragido, não havia nenhuma ordem de prisão contra ele. Mas, de fato, ele estava com paradeiro desconhecido. E a acusação que o Ministério Público faz é que ele estava com paradeiro desconhecido porque ele já tinha uma intenção de que, caso houvesse a decretação de uma prisão e ele soubesse antecipadamente, ele poderia fugir e se esconder da ordem de prisão. Então, ele foi encontrado recentemente, né, na casa do Frederico Assef, que era advogado do Jair Bolsonaro e do Flávio Bolsonaro, nessa questão das rachadinhas em específico.
né? Ele dizia em várias entrevistas, o Assef, que não sabia do paradeiro do Queiroz, mas ele também não explicou, o Assef, por que o Queiroz foi encontrado na sua casa, né? Depois ele disse que foi acolhido por uma questão humanitária. Também foi uma questão humanitária, porque é uma pessoa que está abandonada, uma pessoa sem recursos financeiros, com problemas de saúde e que o local era perto. Ele não prestou esses esclarecimentos ainda, ou se prestou de maneira reservada, a gente ainda não teve acesso. Mas não é proibido, né, Renan, um advogado do réu, vamos dizer, ou de alguém que esteja nessas investigações, abrigar alguém que ainda não tinha um pedido de prisão decretado. Não é um crime, apesar de ser muito estranho e de não ser nada inteligente. Porque se você está advogando para um cliente seu, você está buscando justamente que ele seja absolvido, né? Que se reconheça a inocência dele. Aí ele está advogando para o Flávio Bolsonaro, que está sendo investigado pelas rachadinhas, que o Queiroz seria o operador. Aí você abriga o operador do esquema de corrupção na sua casa. Foi uma coisa que, de fato, gerou um certo estranhamento de quem acompanha esse processo. Não é comum. O advogado ele tem muitas prerrogativas do sigilo da comunicação com o seu cliente. Tem uma série de garantias, inclusive, para permitir isso, que o advogado ele defenda mesmo, exerça o direito à defesa, ao contraditório do seu cliente, né? Mas, de fato, é um elemento a mais, um ingrediente a mais que mostra que essa situação é um tanto anômala, é um tanto atípica. E a prisão preventiva, Renan? O próprio presidente Jair Bolsonaro acusou as operações, que inclusive essa operação de prisão do Queiroz. E foi feita uma prisão espetaculosa, né? Já deve estar no Rio de Janeiro. Parecia que estavam prendendo o maior bandido da face da terra. Que até é curioso, né? Porque essa foi exatamente a discussão que a gente fez muito durante várias das prisões da Operação Lava Jato, né? Isso de as prisões serem filmadas para dar mais a sensação, né, de estar encontrando um culpado, mesmo quando o inquérito ainda não foi concluído. Você acha que essa prisão preventiva, dessa maneira, ela foi justificada? De fato, havia um risco e está lá a justificativa de que, vamos dizer, o Queiroz obstruísse essas investigações de alguma maneira, fugisse. Explica pra gente o que precisa ter para uma prisão preventiva antes da conclusão de um processo. Acho que isso é importante. Essa questão é fundamental porque, de fato, a gente tem na Constituição brasileira reconhecido o princípio da presunção da inocência. Ou seja, a pessoa só pode ser declarada culpada depois de um processo penal, de uma condenação transitada em julgado. Ou seja, a pessoa precisa ter uma condenação contra ela penal para ela poder pagar por aquele crime. A regra é sempre responder em liberdade. As prisões, elas são excepcionais, elas são a exceção. Então a gente tem figuras como a prisão preventiva, ou a prisão em flagrante, ou a prisão temporária, que são algumas figuras de prisão antes do término do processo. Mas para esse caso específico, o que importa é a prisão preventiva. E como o próprio nome diz, ela tem por objetivo prevenir que a justiça seja frustrada, né, que não se deixe o Estado exercitar o poder de punir. O artigo 312 e o artigo 313 do Código de Processo Penal, eles trazem quais são os pressupostos, os fundamentos e as hipóteses dessa prisão preventiva. Você precisa ter, em primeiro lugar, a materialidade do crime, ou seja, de que aquele crime de fato aconteceu. Nesse caso tem uma rachadinha aí já muito bem comprovada por movimentações financeiras, relatório do COAF, imagens do Queiroz pagando essas contas com dinheiro vivo, então tem materialidade. Você tem indício suficiente também de autoria, ou seja, o Queiroz é uma pessoa profundamente implicada nesse processo, porque a conta dele centralizava transferências bancárias de vários ex-funcionários desse gabinete, ele pagava contas pessoalmente do Flávio Bolsonaro, ou seja, ele de fato, porque tudo indica, há indícios aí de que ele era o autor dessa operação financeira que está sendo investigada. E além disso, você tem um outro elemento aí, um fundamento para a prisão preventiva, que é algumas hipóteses da garantia da ordem pública e da ordem econômica, ou seja, de evitar que um crime seja cometido com a pessoa em liberdade, pela conveniência da instrução criminal,
e nesse caso se aplica ainda mais ao Queiroz, que é o risco da pessoa investigada destruir uma prova, coagir uma testemunha, né? Então a pessoa acaba ficando presa para não prejudicar a instrução criminal. As investigações. Isso. E até mesmo por uma garantia da aplicação da pena, a prisão preventiva serve, ou seja, para que a pessoa não fuja e não impeça a realização da justiça, porque de nada adianta você ter todo um inquérito, uma fase de investigação, ter um processo penal e a pessoa desaparece e foge, né? Então é uma maneira da justiça prevenir esse tipo de evasiva das consequências da justiça. Só que a prisão preventiva, ela não é a primeira medida cautelar que a gente diz, dessas medidas que se podem utilizar, o juiz pode decretar para garantir a efetividade da investigação e do processo penal. Você tem outras medidas cautelares, como o comparecimento em juízo em horários determinados, que a pessoa tem que se apresentar para prestar conta, proibir a pessoa de frequentar determinados lugares, proibir que ela tenha contato com determinadas pessoas, que a pessoa fique recolhida na casa dela no período noturno, nos dias de folga, que ela não possa sair da comarca, daquela jurisdição sem autorização ou do país. Ou seja, você tem várias medidas cautelares para impedir que a pessoa possa frustrar uma investigação e que ela possa sair ou fugir. E aí é um pouco essa discussão que está posta. No caso do Queiroz, eu entendo que tecnicamente a decisão é perfeita. Você teve, de fato, a decretação de uma prisão porque ele estava colocando em risco essa investigação. Houve gravações telefônicas reveladas que mostravam que ele estava em contato com possíveis testemunhas. O cara lá tá hiper protegido. Eu não vejo ninguém mover nada para tentar me ajudar aí, entendeu? O MP tá com do tamanho de um cometa para enterrar na gente, não vê ninguém agir. Ou seja, ele formulou isso claramente, né, de que havia uma necessidade de alguma intervenção política para poder interromper essas investigações. Então, eu acho que a prisão foi decretada, não dá para ter acesso exatamente ao texto da decisão, porque, como eu disse, está sob sigilo, segredo de justiça, mas o que foi noticiado na mídia é que justamente se temia e se considerava aí que o Queiroz poderia atrapalhar e frustrar essa investigação que já está se arrastando há algum tempo. E aí agora a gente teve essa novidade, né, Renan? Porque embora o Queiroz, ele não estivesse foragido da justiça, a mulher dele passou a ser foragida, né? Porque nesse mesmo momento a prisão dela preventiva também foi decretada e ela não apareceu, né? E ninguém sabia do seu paradeiro. Mas aí agora surpreendeu a todos, né, que nesse contexto, mesmo com a mulher dele foragida, o STJ tenha concedido que a prisão preventiva fosse uma prisão domiciliar. Faz sentido uma decisão assim que dê a possibilidade de uma prisão preventiva em casa para alguém que nem sequer tinha aparecido para cumprir essa decisão de prisão? Por que isso parece tão estranho para a gente que é de fora do direito? É estranho também para vocês que estão dentro do debate jurídico? Sem dúvida. Um adjetivo que se utiliza para uma decisão como essa é que ela é teratológica. É uma decisão um tanto inexplicável e bastante estranha. A defesa do Queiroz apresentou um habeas corpus em favor dele, em favor da Márcia, alegando o quê? O habeas corpus é uma ação que normalmente se apresenta para poder proteger o direito de ir e vir, a liberdade diante de uma coação, de uma violência de uma autoridade. Então se fez esse habeas corpus para discutir a legalidade dessa prisão preventiva. Eles não conseguem que esse habeas corpus produza resultado no TJ do Rio de Janeiro, tinha sido negada essa conversão de prisão preventiva para prisão domiciliar. Isso vai para o STJ. Como há agora o recesso do judiciário no mês de julho, quem está respondendo é o presidente do tribunal num regime de plantão. Acontece com todo o tribunal isso. E aí ele é obrigado a analisar os casos urgentes que se apresentam. E o Noronha, que é o presidente do STJ, ele converteu a prisão do Queiroz de uma prisão preventiva em prisão domiciliar, o que significa que o Queiroz passa a estar preso dentro da casa dele. E qual o fundamento? Que o Queiroz estava fazendo um tratamento contra um câncer no intestino, tinha feito uma cirurgia de próstata há 2 meses e que havia um risco de contágio muito grande, né? Ele é do grupo de risco por conta da pandemia, porque se sabe que no sistema prisional isso está descontrolado. E o Código de Processo Penal, de fato, ele prevê no artigo 318 as hipóteses em que o juiz pode
transformar a prisão preventiva em prisão domiciliar. E uma dessas hipóteses, é quando a pessoa estiver debilitada por motivo de doença grave. Ou seja, a decisão do Noronha está, de fato, fundamentada nesse dispositivo, e o próprio Conselho Nacional de Justiça tinha feito uma resolução já agora, recente, há poucos meses, que é a Resolução 62 de 2020, que é uma recomendação do CNJ para vários juízes e tribunais, no sentido de pegar as pessoas dos grupos mais vulneráveis, do grupo de risco, que estão presas, e tentar ver outras maneiras de cumprimento dessas penas, de prisão domiciliar, ou seja, relaxar e flexibilizar a execução da pena. Né, uma resolução, uma recomendação que tem várias hipóteses. E aí o Noronha utilizou também essa recomendação do CNJ. Então, o problema não está na decisão isoladamente. O problema é que esse mesmo entendimento não está sendo aplicado para milhares de outros presos que estão no sistema carcerário brasileiro. E mais do que isso, você chamou a atenção na situação da esposa, né, da Márcia. Não tem no Código de Processo Penal e nem nessa recomendação do CNJ que a companheira, a esposa, né, de uma pessoa presa possa também ficar numa prisão domiciliar para cuidar da outra pessoa, porque esse foi o fundamento, né? O Noronha disse que a Márcia Aguiar, por se presumir que sua presença ao lado dele seja recomendável para lhe dispensar as atenções necessárias, ela também vai ficar em prisão domiciliar. Só que, primeiro, não tem essa hipótese na lei, né? E várias pessoas já mostraram aí que há um certo machismo embutido nessa decisão, como se a mulher tivesse de cuidar do marido. É difícil imaginar o caso contrário, né, Renan? Assim, o caso em que ela fosse objeto principal da investigação e tivesse sua prisão domiciliar decretada e o Queiroz tivesse a prisão decretada também para cuidar dela, né? Parece improvável. Exato, é aquela visão de que o trabalho do cuidado de quem está doente é das mulheres sempre, né? Então, é uma visão bastante machista que se externa nessa decisão. E, além disso, segundo lugar, esse ponto que você chamou a atenção, ou seja, ela estava foragida. Isso é raríssimo. Você vê uma situação em que uma pessoa foragida que já está frustrando uma ordem de prisão... ela já está frustrando uma ordem de prisão preventiva, essa pessoa possa ficar em casa, então. Você flexibilizar a medida cautelar aplicada a ela, para ela não fugir da justiça, ela já estava fugindo antes. Ou seja, isso quase que não existe, né? O G1 fez um levantamento nessas turmas do STJ e mais de 95% das decisões em relação a pessoas foragidas que pediram prisão domiciliar foram negadas. Então, de fato, é uma decisão que estranha muito, porque é muito diferente do que é o padrão, né? O atacado do sistema judicial no Brasil. E aí, Renan, isso suscita um pouco uma outra questão que também foi levantada esses dias, que é a seletividade da justiça brasileira, que aparece mais uma vez, né? Porque a gente está num momento de pandemia em que a gente tem um enorme número de presos em alto risco de contágio. A gente sabe qual é a situação do nosso sistema prisional, né? Como que isso tem imposto, né, um risco ainda maior do que para o restante da população, dada a dificuldade de manter distanciamento, máscara e todas as medidas que nós utilizamos para prevenir o contágio pelo vírus. E aí, claro, esses presos não estão tendo direito, mesmo aqueles que já cumpriram uma boa parte da sua pena, muitos deles que também estão esperando o julgamento, quer dizer, não têm contado com essa mesma benevolência para cumprir a sua prisão domiciliar nesse momento de tanto risco envolvido, né? Pois é, o maior problema nesse caso, a meu ver, é a seletividade. Porque do ponto de vista do Queiroz, não há dúvida de que o caso dele se enquadra no que a lei prevê. Não tem por que defender que uma pessoa fique presa com uma situação débil de saúde como a dele. Ele está fragilizado, a gente tem uma situação de uma pandemia, você tem um Código de Processo Penal, a recomendação do Conselho Nacional de Justiça, ou seja, faz sentido que você possa prever outras medidas cautelares como o ministro Noronha estabeleceu na decisão dele. Então, Queiroz tem que usar tornozeleira eletrônica, ele não pode ter acesso a celular e a computador, ele não pode ter acesso a nenhuma pessoa além dos advogados da equipe de saúde e a Márcia, né, a esposa dele. E isso é a regra mesmo do ordenamento brasileiro, que eu acho que é acertada. As medidas cautelares, elas têm que ser das mais brandas para mais dura. A prisão é a última rácio. Não tem que encarcerar todo mundo. A gente já tem no Brasil mais de 770 mil pessoas presas.
né? Isso é muita coisa. Em termos absolutos, o Brasil está no topo desses rankings internacionais dos países que mais encarceram, né? E a gente sabe que a situação é muito grave e não resolve nada do problema da criminalidade, né? Tem um encarceramento em massa que não se reflete em diminuição da violência, da criminalidade. Então isso não resolve. Agora, não dá para a gente defender essa decisão no contexto em que ela se dá. Ou seja, é preciso colocar ela numa perspectiva mais ampla de que a gente tem uma decisão que ela é completamente diferente do que os tribunais estão praticando. O próprio ministro Noronha está violando seus precedentes, ele julga de modo diferente. Há pouco tempo, ele julgou um caso do pedido da Defensoria Pública do Ceará que queria tirar também da cadeia presos de grupo de risco, como idosos, gestantes, por conta da pandemia do coronavírus, que também tem essa proteção, né? O Coletivo de Advogados pelos Direitos Humanos fez agora, né, um habeas corpus coletivo também para que se estenda os efeitos dessa decisão, aproveitando essa brecha, entre aspas, que foi aberta, para se estender, então, para todos os presos que se encontrem na mesma situação do Queiroz. Eu sou muito cético que o judiciário vá estender esse tratamento para todos os outros presos, porque essa lógica seletiva da punição, né, ela é uma marca do judiciário brasileiro. A gente sabe que funciona assim, sempre 2 pesos, 2 medidas, então eu acho difícil que a gente consiga estender o mesmo tratamento para os milhares de presos do Brasil que são pobres, que são negros, que não têm acesso a bons advogados, né, e que não conseguem ter os benefícios da legislação como o Queiroz teve. Então, não é defender que esse encarceramento seja a solução, né? A gente tem um estado de coisas inconstitucional no sistema penitenciário, o STF já reconheceu isso na DPF 347, o Thiago até falou disso no último episódio, e de fato não tem porque ficar jogando pessoa dentro da prisão. Agora, essa seletividade ela é injustificável também e indefensável. Tanto que essa liminar que foi dada pelo ministro Noronha é uma decisão provisória, como toda liminar. É possível que o ministro Félix Fischer, do STJ, que é o relator desse caso, ele, após o recesso, reveja essa decisão e decrete de novo a prisão preventiva, porque a prisão preventiva ela pode ser decretada a qualquer momento e revogada a qualquer momento durante uma investigação penal, durante o processo. É possível até que aconteça durante o recesso, a gente já tem precedente de juízes um revogando decisão liminar do outro durante o recesso. É só lembrar o caso da soltura do Lula no TRF da 4ª Região, ou mesmo o caso do juízo de garantias no STF, que também houve liminar de um ministro e depois cassação da liminar, ainda durante o período do recesso. Mas fato é que essa decisão ainda vai se ter desdobramentos, ou seja, ainda vai ser preciso que o ministro relator analise, que a turma no STJ analise essa questão, porque de fato é uma decisão muito estranha que vai na contramão do que o judiciário tem feito no Brasil. Tomara que eu esteja errado e que ela sirva como um mote, um pretexto, um começo de mudança de postura do judiciário para, de fato, tirar da prisão pessoas idosas, pessoas doentes, pessoas gestantes, enfim, que estejam nas hipóteses legais, que sejam de grupo de risco e que precisam ficar em casa, né, numa prisão domiciliar para terem sua saúde preservada. Mas eu, como disse, sou bastante cético em relação a isso. No próximo bloco, vamos falar sobre os bancos públicos e as medidas de crédito na pandemia. Desde o começo dessa pandemia, Laura, a gente tem visto que uma das questões mais discutidas no campo econômico é esse papel do Estado em prover crédito. E nesse cenário, com forte impacto causado pelo coronavírus, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal anunciaram mais crédito para atender o setor produtivo. São 75 bilhões de reais. Conseguir fazer aquelas funções que no seu livro novo, no curto-circuito, você chama de uma função de estabilização, de função de investimento do Estado, sobretudo nesse período, né, da pandemia, em que os agentes econômicos, por uma série de razões, não têm essa capacidade de investimento, de manter seus negócios, e tem se discutido muito, além da ajuda que a gente já discutiu do auxílio emergencial para as pessoas físicas, o crédito para micro e pequenas empresas. Muitas delas a gente tem visto, tem tido dificuldades, estão quebrando, vários meses sem uma resposta adequada do Estado brasileiro ainda de ajuda, de apoio.
E as notícias que a gente tem visto é que só os bancos públicos têm ofertado esses créditos. Por que isso acontece? Só os bancos públicos fazerem esse papel no Brasil? Então, Renan, na verdade eu acho que essa pandemia ela está realmente mostrando pra gente, tornando muito concretas várias das diferenças, né, entre a atuação do setor privado e do setor público numa situação de crise, né? Uma situação de crise, o setor privado ele está tentando sobreviver, né? Isso vale para empresas, isso vale para famílias, e isso vale também para bancos, né? Tá todo mundo querendo reduzir ao máximo os seus riscos, o que justamente faz com que a crise se agrave, né? Com que a gente crie esse efeito cascata, porque famílias estão cortando seus gastos de consumo, empresas estão cortando todas as suas despesas, tentando sobreviver, e os bancos estão se deparando com essa situação, né, de famílias e empresas aí em situação mais frágil, e estão também cortando a sua oferta de empréstimos, não querem emprestar, e quando emprestam, querem emprestar com juros maiores para cobrir os riscos aí de inadimplência, né, todos os riscos envolvidos. E aí, é claro, o setor privado agindo assim, né, deixa um pouco para o setor público a tarefa de tentar nadar contra a corrente e tentar garantir, né, a sobrevivência de todos esses atores privados, né, das empresas e das famílias. E aí, no caso específico da oferta de crédito, né, da oferta de empréstimos, os bancos públicos assumem um protagonismo, né, e fica mais clara até a possibilidade de se utilizar esses instrumentos como vetor de políticas públicas, né, inclusive impondo contrapartidas, exigindo coisas em troca, né, daquelas empresas que são beneficiadas. Isso, na verdade, está ficando mais evidente. Então, saiu uma notícia recente de que em um dos programas de crédito que foram criados agora durante a pandemia para apoiar micro e pequenas empresas, o PRONAMP, o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, só os bancos públicos federais que têm atuado, ofertando empréstimos emergenciais. Então, o programa é um programa público, ele tem previsões, né, de garantia, inclusive, do Estado, ou seja, o próprio Tesouro Nacional, ele garante 85% das perdas que, eventualmente, os bancos tenham com a carteira desse fundo, dessa linha aí criada especialmente para lidar com a pandemia, né? Então, já há uma garantia do setor público, mesmo se esses empréstimos são feitos pelos bancos privados. Então, o programa é para todos os bancos, ele não exclui bancos privados, muito pelo contrário, a ideia era até que os bancos privados ampliassem, né, usassem esses recursos para continuar ofertando crédito, garantindo, em caso de prejuízo, a cobertura de até 85% das perdas dos bancos. E ainda assim, só o Banco do Brasil, a Caixa e o Banco da Amazônia é que estão fazendo, até aqui, operações desse programa, né? Então, fica claro que há uma diferença mesmo, né, e na atuação dos bancos públicos e dos bancos privados, né? Os bancos públicos acabam funcionando para executar a política pública de forma mais efetiva, né? E os bancos privados, eles estão ainda calculando os riscos envolvidos, e mesmo com uma garantia, no caso de perdas, etc., eles ainda podem avaliar que não vale a pena, né? Porque eles estão visando unicamente o lucro, né? Então, eles querem minimizar os seus riscos o máximo possível. Claro, o programa é novo, ele foi criado no início de junho, mas é isso, já estamos em julho e esses financiamentos não estão saindo, né? Então, os recursos previstos de 15,9 bilhões para essa linha de crédito, eles ainda não estão sendo utilizados e com isso empresas vão fechando, né? Esse que é o problema.
E qual o papel desses bancos públicos no geral? Porque não é só na pandemia, né? A gente sempre ouve da intervenção, por exemplo, dos empréstimos do BNDES, que são super importantes para as políticas de desenvolvimento nacional. Houve uma demonização nos últimos tempos, né? Tanto da intervenção do Estado na economia, quanto dessa questão da corrupção. Muitas vezes se acusava o BNDES. Tive uma semana a posse do novo presidente do BNDES. Ele falou que no máximo 2 meses abre toda a caixa preta do BNDES, que tem quase R$1 trilhão. O PT aí entregou para a Bolívia, para Cuba. Enfraqueceu um tanto esse papel dos bancos públicos, mas como que é o papel deles, mesmo fora do contexto da pandemia? Acho até que esse contexto da pandemia ajuda a gente a entender também o papel dos bancos públicos de uma forma mais geral, né? O que a gente estava descrevendo? Um cenário de risco muito elevado, em que os juros cobrados, então, acabam sendo muito elevados também pelos bancos privados. Então, para lidar com esses riscos, os bancos privados acabam cobrando juros ainda maiores. E, numa situação de crise, né, as empresas, justamente, elas precisariam de juros menores. Elas precisariam de algo que viabilize, né, a sua continuidade. Os bancos públicos, eles são importantes justamente nas áreas em que esse risco é mais alto. Por exemplo, infraestrutura. Por que infraestrutura é uma área dessa? Porque, na verdade, se a gente está pensando na construção de uma estrada, de uma rodovia, de uma ferrovia, de um aeroporto, enfim, são áreas em que o volume de recursos inicial necessário para investimento é muito elevado e o retorno é muito no longo prazo, ou seja, você precisa de muito tempo para construir aquela infraestrutura e o quanto você vai obter de retorno ainda assim é incerto, né? E esse retorno ele só vem depois de algum tempo. Isso é a típica área em que você tem a necessidade da presença estatal, porque o setor privado sozinho, na hora de calcular esse risco, considerando que você não sabe o que vai estar acontecendo com a economia dali a não sei quantos anos, aí o banco público, né, ele consegue pelo menos ajudar a minimizar esses riscos ofertando uma taxa de juros mais barata, que viabilize o projeto, que faça valer a pena, né, nessa análise aí de quais são os retornos esperados, possíveis e qual é o custo inicial, né, contribuindo para que os investidores tenham esse aporte inicial a uns juros que não são exorbitantes, né? Uma outra área que a gente sabe que também é assim é, por exemplo, a inovação, em que você nunca sabe se aquele investimento, aquele aporte de recursos inicial que o inovador recebe vai de fato gerar uma nova tecnologia que vai valer muito em mercado, que vai conseguir pagar pelos investimentos, né, iniciais. Por isso é uma área muito dependente também de financiamento estatal. Inclusive, se a gente vai olhar para as maiores inovações, a internet, o computador, a Mariana Mazzucato, no livro dela, O Estado Empreendedor, coloca o exemplo das peças todas do iPhone, né, dos produtos da Apple. Sempre contou com muito investimento estatal, em particular do complexo militar norte-americano, né? Não é à toa. É uma área que a gente acha que só depende da genialidade de quem está lá e tem a ideia e inventa, mas para inventar a ideia e implementar a ideia, você precisa de dinheiro antes, né? De alguém que invista nisso. Então, você, em geral, precisa obter empréstimos, crédito, e você nunca sabe se a sua ideia ela vai realmente gerar frutos, né? Então, no momento em que você tem um banco que exige uns juros muito elevado para te dar esses recursos iniciais, isso pode inviabilizar também o seu projeto. Então, os bancos públicos eles têm essa função no geral, né, de atuar viabilizando o crédito com juros mais acessíveis, que são de longo prazo, né, aportando esses recursos que podem gerar retorno para o conjunto da sociedade também. Agora, de fato, Ana, como você disse, houve uma demonização dessas atividades, e aí eu acho que tem duas razões para isso. Claro, de um lado, há uma confusão mesmo sobre o papel dos bancos públicos, né? Muita gente acha que o banco público ele entra simplesmente dando dinheiro. Não é o caso. Continua sendo um banco. É um empréstimo. E esse empréstimo é devolvido. E mesmo quando a gente acha que os empréstimos foram para setores que já teriam acesso a crédito no setor privado, que não precisariam
dessas políticas, ainda assim, né, a evidência de que o BNDES ele foi lucrativo, ele teve de volta a devolução desses recursos, os juros foram pagos, então não é também... Isso é simplesmente o Estado entregando e dando, né, transferindo recursos simplesmente. Não é assim. Agora, claro, pode criticar quais são as políticas que estão por trás. A gente pode dizer, bom, mas as políticas que estão por trás estão fazendo com que o BNDES destine mais recursos para empresas grandes do que para as pequenas. Precisamos que o BNDES destine mais recursos, por exemplo, para investimentos em energias renováveis. Enfim, isso tudo, claro, é o objeto da política de desenvolvimento produtivo, né? Agora, o instrumento que são os bancos públicos é muito importante, a gente não pode destruir esse instrumento e a pandemia está deixando isso ainda mais claro, né? A importância de um ator como esse, inclusive da expertise que está envolvida nisso, né? O BNDES é conhecido, inclusive mundialmente, como uma ilha de excelência na burocracia brasileira, né? Com grande experiência mesmo nessa avaliação, no estabelecimento de contrapartidas, enfim, no desenho das políticas de crédito no Brasil. E esse Pronamp que você fala é um dos programas principal que foi anunciado. Ele é representativo em termos de quantidade de dinheiro, de orçamento que foi reservado ali para socorrer, né, esses empréstimos que vão ser feitos. Isso, de fato, você acha que vai ter o condão, a possibilidade de evitar a quebradeira das empresas? Então, uma das áreas, né, que está sendo mais criticada pela insuficiência das medidas tomadas até aqui no Brasil para enfrentamento à pandemia é justamente a área da oferta de crédito, as medidas pelo lado do crédito. Vamos ganhar dinheiro usando recursos públicos para salvar grandes companhias. Agora vamos perder dinheiro salvando aqueles pequeninos. Nessa primeira fase da pandemia, que a gente não sabe se vai acabar, no caso brasileiro, né, mas que é essa fase em que a gente precisa necessariamente, né, fechar setores, deixar os consumidores o menos possível expostos ao risco e, portanto, a gente não tem nem a possibilidade de reativar esses elos macroeconômicos fundamentais para a economia girar, né, entre produtores e consumidores. Um dos eixos principais, para além de garantir a sobrevivência das famílias, com auxílio emergencial, etc., é justamente ofertar recursos para as empresas, para que as empresas não quebrem e, com isso, também não demitam mais pessoas e, ao mesmo tempo, sobrevivam, permitindo que a gente recupere para o nível de PIB que a gente tinha antes, que tudo bem, já não é lá grandes coisas, mas o cenário ele pode ser ainda pior se a gente tiver muitos negócios que não vão reabrir as portas, né, e muitos vínculos empregatícios perdidos, e daí mesmo se a gente supuser que a gente vai chegar, né, antes ou depois da vacina, esperamos que antes, num cenário em que o risco de contágio está controlado pelo vírus, né, e que a gente pode então imaginar essa reabertura da economia de forma efetiva, mesmo que isso não chegue, né, com um patamar, essa retomada não esteja impedida pela inexistência mesmo dos negócios, dos setores, por pessoas que entraram no desemprego e numa espiral de pobreza, né? Então o crédito aí é muito fundamental. Não é aí crédito para investimento. Ninguém está pensando em investir, mas você precisa desses recursos para garantir o fluxo de caixa aí, né? Para pagar as contas, para pagar os salários dos funcionários. E aí, todos os países estão implementando medidas nesse sentido, né? Muitas medidas diferentes, inclusive em boa parte desses países é o governo que está garantindo esses recursos mesmo, em muitos casos dando garantias para os bancos. Então, olha, banco, se você emprestar com essas condições aqui, caso a empresa depois não consiga te pagar, sou eu, governo, que estou assumindo risco para você. No Brasil, as medidas de crédito até aqui, elas totalizam 3,2% do PIB, tá? Só que boa parte disso foi crédito que o governo federal deu para os estados e municípios. Então, eu considero algo bem diferente. Também é importante para que os gastos com a saúde e outros gastos com a pandemia continuem sendo realizados. Se a gente tira isso, a gente chega em 1,9% do PIB só de crédito para empresas. Isso é, para início de conversa, um patamar, uma magnitude baixa, se a gente olha
para o conjunto dos países. Na verdade, na Europa, por exemplo, a França tem mais de 13% do PIB em medidas de crédito. A Alemanha, quase 30% do PIB. O Reino Unido, 15% do PIB. A gente está muito abaixo do patamar dos países da Europa, da OCDE, né? Estamos abaixo de 2% quando a gente está pensando em crédito para a empresa. São vários programas até aqui que foram anunciados, programas com objetivos diferentes. Então, você tem o Pronamp, que é o que a gente já estava falando, que prevê 15,9 bilhões para microempresas. O programa para empresas menores do que isso é o PEAC, que é o Programa Emergencial de Apoio ao Crédito, que esse é um programa do BNDES, prevê uma destinação de 20 bi para capital de giro dessas empresas, também com uma cobertura de risco pelo governo de até 80% da carteira dos bancos. E aí você tem um outro, que é o PESE, que é o Programa Emergencial de Suporte a Empregos, que é um programa de crédito também do BNDES, mas que é especificamente destinado para financiar a folha de pessoal das empresas. Aí você tem 40 bilhões, e nesse caso o compromisso é de não demissão. Mas o problema é que esse programa também desembolsou uma parte muito pequena ainda dos recursos que foram previstos. Então, na verdade, tem uma série de críticas que estão sendo colocadas agora, que tem a ver também com o desenho, né? Com esses riscos, com as taxas de juros, com essas contrapartidas exigidas. Será que a empresa ela tem condição de se comprometer, considerando o grau de incerteza que a gente tem nesse momento, com não demitir? Será que você não tem como fazer algo que seja com os juros mais baixos, compromissos que possam ser diversos, não tão pré-determinados, como outros países estão fazendo? Então, há uma série de discussões que estão sendo levantadas para tentar explicar o porquê dessas medidas não estarem atraindo ainda nem as empresas, nem os bancos privados em alguns casos. Quer dizer, você está com esse mecanismo travado no momento, e enquanto isso as empresas vão quebrando, as pessoas vão sendo demitidas, né? E as nossas perspectivas de recuperação elas ficam ainda menores. Então, gente, a gente finalmente conseguiu atender uma das sugestões de pauta que foram enviadas aqui para o nosso e-mail, entretantopodcast@gmail.com, que foi essa do tema dos bancos públicos que a gente analisou hoje. Continuem mandando, não só para o nosso e-mail, como também usando a hashtag Entretanto no Twitter, né? E segue a gente lá. Renan, e a dica de hoje, qual vai ser? Você ficou aí de molho, né? Deve ter visto um monte de coisa nova. Sim, teve um período que eu não consegui ler nada, só assistia séries e filmes, mas hoje eu vou dar uma dica de algo que foi recém-lançado, que eu já estava melhor aqui, e que eu gostei muito de ler, que é o Boletim Direitos na Pandemia, que é um mapeamento e uma análise das normas que foram editadas, feito pelo CPDISA, que é o Centro de Estudos e Pesquisa sobre Direito Sanitário da USP, junto com a Conectas, que é uma organização de direitos humanos. E ali é muito interessante, é um boletim que vai ser quinzenal, dá para acessar, está disponível na internet, vocês colocando no Google Direitos na Pandemia, vocês encontram, mas mostra que a gente teve uma edição enorme, né, de normas, milhares delas foram contabilizadas ali nesse levantamento, muitas decisões judiciais, ou seja, uma judicialização das questões da pandemia muito grande, mas que isso não se refletiu em mais direitos. Então é um debate super importante de acompanhar como está essa produção legislativa e normativa e como isso afeta os direitos fundamentais, e esse boletim tem essa pretensão de fazer isso a cada 15 dias. Fica a dica aí pro pessoal. E você, Laura, o que você vai recomendar? Eu vou aproveitar a deixa aí do Roda Viva de ontem, né, com o Branko Milanovic, que é um dos maiores pesquisadores de desigualdade do mundo, para reforçar, né, a indicação do novo livro dele, que no Brasil foi traduzido pela Todavia, O Capitalismo Sem Rivais, né, que trata, entre outras coisas, né, dos sistemas
atuais diferentes dentro do capitalismo. Então, você não tem, claro, mais aquele mundo dividido entre capitalismo e socialismo, mas você tem diferentes versões, variedades do capitalismo, e dentro de cada variedade você tem modos de funcionamento e de preservação da desigualdade que são específicos, né? Então, em particular, o Milanovic, ele analisa os dados e a evolução, né, do capitalismo chamado de liberal meritocrático, que é o capitalismo em que os Estados Unidos aparece como o exemplo aí, né? E de outro lado, o capitalismo que ele chama de capitalismo político, em que ele analisa muito a China, para entender, inclusive, como que a desigualdade evolui em cada um deles, a partir de que tipo de tendência, né, de que tipo de estrutura. É muito, muito interessante. Tem uma riqueza enorme, inclusive, de citar outros estudos nessa área. É realmente uma leitura agradável, que ensina muito também de economia, né, de como a dinâmica de distribuição de renda ocorre ao longo do tempo, mas que vai muito além e permite a gente ter uma reflexão também sobre o que o futuro pode reservar para a gente. Bom, dito isso, até terça-feira que vem, pessoal. Até a próxima semana. Fiquem bem. O Entretanto é uma produção da Mira Filmes, com direção do Bruno Orovics, edição da Júlia Leite e do Bruno Orovics e produção do Gustavo Rosa de Moura e da Marina Persson. Para falar com a gente, mande um e-mail para entretantopodcast@gmail.com ou use a hashtag Entretanto nas redes sociais.